pedir à nossa Mãe Santíssima, né? Que nos proteja hoje à noite, nos inspire para o estudo dessa noite. Coloque um manto de saúde a todos aqueles que se encontram doentes. O manto da tranquilidade para aqueles que estão intranquilos. O manto do amor para aqueles que estão se sentindo sozinhos. O manto da paz. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, Filho de Deus, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Gente, felicidade, né? Alegria aí. Estamos todo mundo aqui se reencontrando numa terça-feira. Receberam todos vocês o material? Todos vocês receberam, né, o material, né? Nós vamos hoje, como objetivo da aula, compreender os primeiros sinais da faculdade mediúnica, identificar os tipos de médium, identificar as faculdades mediúnicas, identificar causas que levam à suspensão da faculdade, pensar nas consequências da perda mediúnica. Esse autopasse aí, pessoal, todos nós temos que aprender. Olha a mão dele aqui em cima, tá vendo? Aberta. Começa com a mão aberta. Aí você faz isso, ó. Puxa, como se estivesse descortinando. Tivesse um pano na sua frente. Você puxa esse pano e abre. Aí, quando você puxa o pano que abre, você fecha as mãos, ó. Solta e vem com a mão aberta. Aí, ó, de novo. Por quê? Afastai de mim todos os pensamentos ruins, ó. Vem com o estômago. Afastai de mim todos os irmãos sofredores, que eles possam ser assistidos. Afastai de mim os sentimentos ruins, mal, angústia, melancolia, ansiedade. E depois a mão direita sobre a cabeça, você pede para a Mãe Santíssima, ou para o seu anjo guardião, ou para Jesus, colocar o remédio, a energia necessária para o seu corpo físico. O médium, ele tem que fazer isso quando acordar, quando chegar num ambiente que ele se sentir mal, ele faz o autopasse. Está no livro Leon Denis, No Invencível, aí a edição 23ª, página 181. Leon Denis ensina a fazer esse autopasse aí. Gente, vou contar essa historinha aqui de José. Desculpa se tiver algum José aqui no grupo, né? José chegou para o confessionário com o padre e falou, né? O padre perguntou: você já roubou, José? Não, seu padre. Você já matou alguém? Não. Já desejou a mulher do próximo? Não. Falou mal dos outros? Não. Você odeia alguém? Não. É egoísta? Não. Você é invejoso, José? Não. É sensual? Não. É avarento? Não. É preguiçoso? Não. Satisfeito, diz então o padre: ora, Zé, você não tem pecado nenhum. Tenho sim, disse o Zé. Mas qual é o pecado, indaga o padre? É que eu sou mentiroso. Então, somos todos nós, né, gente? A gente sabota, a gente fica sabotando a gente mesmo, né? Então, eu pergunto a vocês, quem estudou a segunda lição, a primeira, deu uma revisada e hoje participou da dinâmica, nós vamos conversar um pouquinho sobre ela e vamos revisar a aula anterior, que é muito interessante também. A gente falou do intercâmbio mediúnico, lembra na aula anterior? Que o telefone só toca de lá para cá. Chico falava isso sem cessar. E esse telefone toca através da glândula pineal, essa que fica aqui, ó, glândula epífise. É uma glândula endócrina. Ela vai dar em cima do hipotálamo. O hipotálamo vai dar em cima dos lobos, que dá em cima da visão, da audição e assim por diante. Nós vimos essa figurinha da glândula pineal, né? Parece um carocinho de feijão, né?
coisinha muito pequena. No livro Missionário da Luz, André Luiz diz que é uma glândula da vida mental. Ela acorda no organismo do homem na puberdade, nas forças criadoras. Em seguida, continua a funcionar como mais avançado laboratório de elemento psíquico da criatura terrestre. O neurologista comum não a conhece bem. O psiquiatra devassa mais tarde o seu segredo. Também não conhece. Ainda está no mundo científico aí da medicina em estudos. 1995 foi ontem, né? Foi que se aprofundaram um pouquinho mais. Foi até um americano, no William. Nós aprendemos também que na glândula pineal tem os cristais da apatita ao redor dela. E quantos cristais de apatitas nós tivermos, mais faculdade mediúnica a gente vai ter. Quando eu fiz a leitura da mão, depois vou falar na frente um pouquinho, a maioria de vocês eu coloquei 4 faculdades, mas tem gente que tem até mais faculdade do que eu coloquei ali. Aí uma radiografia de um crânio, né? E mostrando aqui a glândula pineal. René Descartes dizia que a pineal é o ponto onde o espírito se liga ao cérebro. Será que a afirmação dele é verdadeira? Será que é o ponto que o espírito se liga ao cérebro? O espírito está ligado ao corpo físico por onde, pessoal? Pelo corpo duplo etérico. Nós temos o corpo físico, corpo duplo etérico que é parecido com o corpo físico sem órgão, e temos o corpo perispiritual, onde estão os órgãos, menos dente, língua, útero e ovário para a mulher e próstata para o homem que não tem. Mas tem tudo que está no corpo físico. Então a ligação do espírito ao corpo físico se dá pelo perispírito, que é esse corpo que a gente vai levantar. Quando o corpo físico biologicamente morrer, o duplo etérico vai voltar para o universo e nós levantamos com o corpo perispiritual. Então o espírito não se liga pela glândula pineal. Pelo contrário, a glândula pineal para o espírito é como se fosse uma antena parabólica. Sintoniza os canais. É o nosso sexto sentido. Nós temos 5 sentidos: visão, olfação, tato, audição e mais. O que é isso aqui, pessoal, da glândula pineal? O sexto sentido, a sensibilidade espiritual. Então, o espírito não se liga pelo cérebro, pela glândula pineal, pelo corpo espiritual, beleza. Aqui está um corte, você observar uma pequena esfera aqui, que é basicamente o que a gente viu aí na tomografia, né? Que é a glândula pineal, é cortada em parte. Foi feito também um estudo que a glândula pineal ela capta os hormônios sensorial e dá direto no lobo frontal. Gente, é interessante. Eu até coloquei hoje uma pesquisa aí do pessoal com infravermelho, né? Aí o pessoal tá pegando aquela temperatura aqui na testa. Aqui nós temos uma glândula chamada hipófise, uma glândula endócrina chamada hipófise. Ela vai dar no SNC, no sistema nervoso central. Controla a pressão da cabeça, controla as dores que a gente tem e assim por diante. Então, quando você aplicar o laser aqui, você pode afetar a sua glândula hipófise, se o medidor for infravermelho. Tem estudo já comprovando isto. Então, veja só, quando o espírito chega aqui na glândula pineal, que tem um chakra chamado coronário, é o único chakra que tem 1000 pétalas e tem uma frequência altíssima. Um espírito rasteiro, obsessor, ele não consegue chegar aqui fácil. Ele vai conseguir chegar aqui no estômago, depois aqui no cardíaco, laríngeo, depois frontal. E aí arrebenta e chega aqui. Então, quando ele chega aqui e destrói, desequilibra o coronário, aí a glândula pineal sofre, o indivíduo vai sofrer no hipotálamo e no tálamo e vai ter aí sintomas que a psiquiatria vai dizer para ele que ele é esquizofrênico. A gente já conversou sobre isso. Ele vai ser um homem que vai procurar os animais para transar, vai transar com uma criancinha, vai transar com um ancião, vai fazer coisas fora do padrão da sociedade. E para ele é normal. Ele não tem medo, ele não tem nada. O esquizofrênico faz isso na frente de qualquer pessoa.
Então essa glândula aí, gente, ela tem uma frequência, a gente chama de frequência de ressonância. Quando a sua frequência aqui normal do seu corpo e tem a frequência das ondas magnéticas que está envolvendo aqui as camadas terrestres, você tem aí uma frequência que vai ficar uma igual a outra, que a gente chama de frequência de ressonância. Isso quando funciona, é quando o momento da presença de um corpo perispiritual perto do seu corpo. Então você vai entrar na mesma frequência, um com o outro. A sua frequência do seu corpo perispiritual com a frequência dele. Fica em ressonância. E aí, tudo que ele estiver sentindo, você vai sentir. Bom, tá aí uma pessoa radiopaco, quer dizer, um médio ostensivo, que somos todos nós, basicamente aí, ou a chamada de mediunidade também anímica, que é uma mediunidade de desdobramento. Ou seja, todo mundo consegue fazer desdobramento. Como? Quando o anjo guardião ou o guia espiritual dele, um parente ou amigo, ele está lá dormindo no corpo dele, ele vai e aplica um passe aonde, pessoal? No coronário ou aqui no umeral e o frontal. Ele aplica o passe aqui e aí começa a tirar o deslocamento do corpo físico, o espírito. Ele sai com o corpo perispiritual, ele se levanta. Como você está vendo na foto aqui, ó, ele se levantando, ó. E o irmão aqui colocando ele para desdobramento. O corpo físico fica deitado, inerte, e ele levanta. Isso é desdobramento. Desdobramento, ou seja, é uma faculdade anímica provocada. Não é uma faculdade espontânea. Tem gente que faz espontaneamente desdobramento. A mediunidade e a psicanálise, uma entrevista com o Sérgio Felipe de Oliveira, ele fala, que é muito interessante essa entrevista aqui, que a mediunidade é uma faculdade da percepção sensorial. Como qualquer faculdade desse tipo, para ser exercida, a mediunidade necessita de um órgão que capta ou interprete uma frequência. E a nossa hipótese aqui é a glândula pineal que a gente está falando, né? É a glândula sensorial. Por isso que no desenvolvimento mediúnico, agora, nesse momento, vocês em casa, o seu protetor está colocando agora a mão sobre o seu coronário e derramando aí hormônio sensorial, para você ficar mais sensível à comunicação. Então, há uma pergunta sempre, que é uma dúvida da medicina, que dizia que a glândula pineal, quando você estava 10 anos de idade aqui no corpo físico, ela calcificava. Mentira. Isso aí é uma tese de doutorado da USP. E ele fala, inclusive, dos cristais da glândula pineal, os cristais da apatita, né, que está a quantidade de faculdade. Viu isso no raio-x, coisa muito simples, né, gente? E também na tomografia computadorizada e uma ressonância magnética, ele veio com mais nitidez os cristais e a microcirculação sanguínea, que se mantia ativos e vivos. Então, essa ideia de que a glândula pineal calcifica, caiu por baixo. Se tem uma circulação sanguínea, não está morto aí essa glândula. Então, uma pesquisa aqui caiu por trás. Bom, gente, nossa revisão. Eu não sei se eu dou uma paradinha para responder as perguntas de vocês agora. O que vocês acham que tem que correr, fazer a terceira aula para a gente fazer as perguntas no final? O que é que vocês acham? Todos querem a aula lá, depois no final a gente faz as perguntas e vamos tentar fazer a nossa prática que a gente não fez ainda. Vamos caminhar, né, gente? Então tá. A terceira aula de hoje vamos falar sobre os médiuns, sensibilidade das comunicações com os espíritos, as classificações da faculdade. Aqui tem no Consolador de Emmanuel, através de Chico Xavier, na página 392, Emmanuel fala assim: o médium tem a obrigação de estudar muito, observar intensamente e trabalhar em todos os instantes pela sua própria iluminação. Somente desse modo poderá habilitar-se para o desempenho da tarefa que foi lhe confiada, cooperando eficazmente com os espíritos sinceros e devotados ao bem e à verdade. Então, nós estamos estudando
vamos praticando, mas nunca vamos parar de estudar. O estudo é contínuo. Ok? Então, nossa terceira aula descortina para a gente aí, nesse livro Mecanismo da Mediunidade, A Vida no Mundo Espiritual, tem algumas nuances falando dos mecanismos da faculdade mediúnica. Bom, gente, antes de entrar na aula de hoje, eu coloquei essa dinâmica hoje com 2 desenhos. O primeiro aqui e o segundo desenho. O primeiro, o paciente pintou um quadro que se segue. E nesse quadro, veja que tem o escuridão, tem uma pessoa caindo desse prédio, tá vendo? Tá lá em cima caindo, né? Tem a perna de outro, ó. Tem aqui uma parte do rio, né? Os prédios meio envelhecidos. Então foi o primeiro desenho que ele fez lá com o psiquiatra. A ideia aqui que a gente vê, vocês todos colocaram lá muitas coisas bem contundentes. Mas se analisar bem, aqui não é um suicídio? Essa pessoa tinha pensamento de suicídio? Como vocês colocaram, depressiva, tinha medo e assim por diante. Então ela tem aqui pensamento suicida. Olha ela querendo cair do prédio aqui, tá vendo? Desenhando ela caindo do prédio. E ela diz assim, o paciente fala para o doutor: doutor, é como se eu ouvisse alguém sugerindo que eu devo me matar ou fazer tal coisa. Eu luto contra essas vozes. É uma voz interna, gente. A gente não escuta por aqui, não. É interna. Ontem nós atendemos aqui no CECEM. Às vezes, quando a gente fala atendimento, que aqui está funcionando de 15 às 19 as igrejas, né? A gente atende uma pessoa com 3 médicos, com distanciamento de 1,5 m, tal, todo mundo com a máscara. Caso de urgência. Um rapaz, um jovem, e ele vivia muito no quarto escuro, fazia desenho daqueles super-heróis, aqueles Power Ranger, aquelas coisas, e outros esquisitos. E veio para que nós pudéssemos ajudar ele, a mãe trouxe ele. E eu vi nitidamente dele, todos os médicos estavam no local, viu a quantidade de irmãos suicidas ao redor dele. Quando o médium, quando a pessoa pensa em algo, ele começa a atrair para ele irmãos naquela vibração, naquela frequência, lembra? E aí a frequência daquele irmão vai entrar na frequência sua. A gente chama de frequência de ressonância. Isso que é o perigo. E você pode fazer uma besteira dessa, de um suicídio, e aí, gente, a pior morte, o pior desencarne é este. Nunca pense nisso. Então esse irmão, ele tem ideia de suicida. E ele foi levado pela uma tia a um centro espírita. Não, a primeira uma mulher lá que ajuda, né? E depois a um centro espírita. A mulher que ajuda disse que ele tinha uma macumba feita. Cobrou R$3.000 a ele para desmanchar. Ele foi no centro, o nome dele foi para a mediúnica, foi para a reunião das obsessões, foi ajudado ele. Quando ele voltou ao médico novamente, olha o que ele desenhou. Figuras, caras, está vendo o rosto, que está no imaginário dele. Porque a gente pensa que vai ver os espíritos com esses olhos. Se você vê os espíritos agora, você pode fechar seus olhos físicos, que você vai continuar vendo eles. Porque a gente enxerga com o corpo perispiritual. Lembra que a frequência vai ficar em ressonância? Vamos ver por lá, não é por aqui. Então, esse irmão começou então a ter uma grande melhoria. Ele começou a sair da ideia de suicida. E olha os desenhos dele, ó. Já ficaram melhores. Já tem um sol, não tem mais escuridão, já tem um sol, não é isso? Ó? Já tem nuvens, as caras já tem sorriso. Como vocês colocaram lá na interpretação de vocês. Então esse irmão tinha ideia de suicídio muito forte. Agora está mudando um pouco os pensamentos. A ideia de suicídio dele passou. Ele continua ainda, mas com a força menor do que antes. Entenderam a dinâmica de hoje, gente? Será que algum de vocês aí não estão passando por isto? Se esteja passando, entenda-se. Muita coisa
espiritual que já está agora no seu corpo físico. Por quê? Já tomou Rivotril, vários remédios aí de tarja preta, que danificou o fígado, e a bexiga e outras coisas mais aí. Vai dar em cima das glândulas, né? Suprarrenais aqui, ó. Vai danificar as suprarrenais. Porque todo remédio que tem uma substância química, ele vai entrar na corrente sanguínea, a gente vai sofrer com isso, gente. Não é fácil tomar remédio. Gente, muito obrigado por participar da dinâmica. E aqui eu trago uma informação da Isto É. Ele diz, a revista Isto É faz uma capa e traz aqui a informação do médium, né? Essa capa aqui, gente, pra você ter uma ideia, foi quando a Zélia, a ministra, confiscou o dinheiro de todo mundo, só deixou com R$50. Não sei se vocês lembram disso. É velha, viu? Bom, o poder do médium como a ciência justifica a manifestação de contato com os espíritos. É porque algumas pessoas desenvolvem esse dom. Estava ali no Brasil, ali em ênfase, 2010, gente. Então, tinha uma pesquisa que dizia o seguinte: 30 milhões de seguidores espíritas em todo o mundo, o Brasil é a maior nação espírita do planeta. São 20 milhões de adeptos, isso em 2010, censo do IBGE. Hoje, 10 anos depois, quantos milhões tem agora de adeptos do espiritismo? Deve ter muito maior, né, gente? Então, vamos se envergonhar de ser médium? Porque tem muita gente que tem vergonha de ser médium. Quando pergunto se é médium, quando a gente começou o CECEM aqui em Paulo Afonso, que a gente foi fazer os primeiros aconselhamentos, que eu dizia que o médium tinha que ter aí uma comunicação espiritual com os espíritos para fazer o aconselhamento, os médios rapaz, não quero não. Muitos médios não quis, porque eles queriam se expor. E o que é que as pessoas iam falar na cidade? Veja, gente, como é difícil, né? Então, o médium, a sua sensibilidade no desenvolvimento mediúnico, começa com esse hormônio sensorial que os irmãos colocam na cabeça da gente. E mais, todas as noites, nós recebemos melatonina, que é um hormônio sensorial. E aí vai abrindo cada vez mais as faculdades mediúnicas, porque vai dar em cima do coronário, glândula epífise, e aí o coronário dá em cima dos outros chakras. Então a mediunidade está ligada aos órgãos. Desenvolve nos órgãos. Não tem como tirar de ninguém. Ai, meu Deus, nasci com esse negócio. Tira isso de mim. Não tem como. Foi a primeira pergunta que eu fiz quando eu fui a um médium, depois que eu saí do evangélico. E perguntei, ele falou assim: você tem corrente? Olha a conversa dele. Não era disso. Adepto do espiritismo. Ele era de uma religião brasileira, que era o Banda, e ele só tem corrente aí. E tem que trabalhar. Rapaz, tira isso de mim, não é porque eu não gosto de trabalhar, né? Mas, gente, imagine, eu com 17 anos, 18 anos de idade, a gente quer esse negócio lá para velhinho, né? 60 anos. E por que não vem lá com 60 anos? Porque agora, não quero isso não. Muito natural o desejo dos que se dedicam ao espiritismo, de entrarem pessoalmente em comunicação com os espíritos. Isso está, pessoal, na introdução do livro aí, Livro dos Médiuns. E é verdade, as pessoas procuram o centro espírita pelo fenômeno. Raramente se procura para assistir uma palestra. A gente vai lá pelo fenômeno, a gente quer saber alguma coisa. Diga aí, se a gente não quer saber alguma coisa. Somos muito curiosos, né? Então, indicar um meio de desenvolver a mediunidade em quem a possui, segundo as possibilidades de cada um, é sobretudo orientar o seu emprego de maneira proveitosa. Porque a mediunidade, muitos de nós é nato. Outros desenvolvem outras faculdades que nem existiam. Então, nós precisamos interpretar nossas faculdades mediúnicas, conhecê-las, para fazer esse intercâmbio entre os dois mundos que estão aqui. É como se a gente fosse a semente do abacateiro, aqui está o miolho e a casca aqui por fora. É a mesma coisa.
nós estamos assim, gente, envolvidos no mundo espiritual. Então Kardec, ele muito inspirado como sempre, né? Ele recebe a inspiração dos espíritos para o bem e para o mal, ou só recebia aquelas perguntas que ele fazia no mundo inteiro com os médios, mais de 1000 médios. Você acha que existia espíritos do mal que davam comunicação? O que é que vocês acham? A inspiração daquela mediunidade daqueles irmãos que trataram de trazer as respostas. Cada pergunta que ele fez ali do Livro dos Espíritos, inclusive quando ele fez a primeira edição, só tinha 608 perguntas e respostas. Hoje, o Livro dos Espíritos, eu acho que está na 23ª, na 21ª, tem 1012 perguntas e respostas. Quase duplicou, né, o que se tinha antes. Então, há uma variedade de faculdade e trata-se de uma variedade de intuição. A intuição é a base de todas as faculdades mediúnicas. Então, todos nós temos a faculdade de intuição. É simples, né? E a de percepção é a mesma coisa? O que é que vocês acham? Intuição e percepção é a mesma coisa? Eu tenho uma intuição, ou seja, eu tenho dentro de mim que se eu passar por ali, eu posso ser assaltado. Isso é uma percepção ou intuição? É uma intuição. Porque eu fico na incógnita. Não tem uma verdade absoluta. Uma percepção não. Eu não vou por ali porque eu estou vendo que eu posso ser assaltado. Aí é uma percepção. Ele tem uma resposta concreta da sua pergunta. Não é uma pergunta, é logo uma resposta, a percepção. E a intuição não, é uma pergunta. Deixa ele na incógnita. Bom, gente, o nosso pensamento, ele tem forma. Imagina aí, ó, quando a gente está pensando mal, desejando mal para alguém, obviamente a gente baixa a frequência e a gente vai entrar em frequência de ressonância com aqueles irmãos que estão sofrendo ou que estão no ódio. São 3 classes de espírito. 3 ordens de espírito. Primeira ordem, que é um espírito angelical. Segunda ordem e terceira ordem. Na segunda ordem tem os bons espíritos, espíritos perfeitos, os levianos. Na terceira ordem tem outras classes que são os espíritos zombeteiro, preguiçoso, mentiroso e assim por diante. A gente vai ver onde é que a gente se encaixa. Se é de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Primeira ordem a gente não somos, né? Ninguém ainda tem a condição de ser aí um irmão como Jesus, né? A gente não está ainda. Sem um Chico Xavier para ser de segunda ordem, a gente não está ainda, né, gente? Obviamente a gente está na maçona mesmo, na terceira ordem. Vamos lá. Estamos correndo para crescermos, né? Então, quando a mente lança um pensamento no ar, materializa em uma onda de natureza bem sutil, gente, com uma frequência. É como se você ligasse o rádio agora e buscasse uma frequência numa rádio que você já conhece, que você curte aquelas músicas. Então você capta aquilo ali e aí sintoniza. É interessante esse intercâmbio. Eu estava falando com o pessoal esses dias e eu recebi uma foto de uma pessoa. Ela mandou uma foto assim, olha para mim. Depois eu até posso abrir o zap e mostrar para você, mas não sei se o nome dela está lá. Ela mandou uma foto e tinha assim um prato. Era como se fosse um sangue, umas velas vermelhas e tinha uma imagem branco com um negócio vermelho aqui, como se fosse uma imagem de louça. E ela perguntou assim: Pedro, olha, mandaram para mim. Ela disse: mandou para você? Foi. Eu digo: tem certeza que mandou para você? Mandou. Você recebeu essas coisas assim? Eu disse: recebi. Aí parei, fiz no meu pensamento, comecei a entrar em prece. E aí o irmão disse: não, ela fez um pedido. Ela fez um pedido a uma pessoa e a pessoa fez um trabalho para ela colocar na casa dela lá, para ela conseguir a pessoa que ela quer. Gente, o ser humano é incrível. Como é que o ser humano acredita em outro ser humano dessa forma, cobrando dinheiro para prender uma pessoa a ela?
Aí eu falei para ela, não faça isso não. Você vai virar escrava do que você está fazendo. Gente, tem pessoas hoje que têm a mediunidade e usa para esses artifícios, ganhar dinheiro, colocar espíritos ruins, escravo no campo do outro. E quem pede isso vira escravo. Para sair de ser escravo demora um bom tempo. Nunca faça isso. Nunca dê dinheiro para ninguém. Quem lhe pedir dinheiro para ver alguma coisa sua, para te orientar. Dá de graça tudo aquilo que receber de graça. A gente tem que amar o próximo, não prender o próximo, amarrar o próximo. Hoje, esses irmãos, eles fazem essas porcarias e mandam pelo zap. Pelo zap. Não precisa mandar nem físico. Quando você abre a imagem, você consegue, porque tem um fenômeno chamado ideoplastia. É o que nós utilizamos essa linguagem na doutrinação com os espíritos. Por exemplo, um irmão teve aqui no corpo físico, teve diabético, e aí teve que amputar uma das pernas. Ele sente a perna no corpo espiritual dele? Sente, porque o corpo espiritual dele está com as pernas normal. O que cortou foi do corpo físico. Você perguntar a uma pessoa dessa, ela diz, eu sinto vontade de coçar, eu sinto que minha perna está aqui. Quando ele desencarnar, ele já aparece com as pernas normais ou aparece faltando uma perna? Muitos, 99% aparece faltando uma perna. É o mundo do pensamento. Você sabe que você perdeu uma perna. Aí quando vem para a mediúnica, que se aproxima do médium, ele tem a energia fluida animal do corpo físico, o médium passa a sensação para ele, do corpo normal, e ele começa a sentir a sensação da perna dele, como se fosse o corpo físico dele. E o doutrinador vai fazer para ele uma ideoplastia, vai dar uma ideia para moldar uma situação que ele não tem, física, mas tem perispiritual. E ele vai mexer na perna perispiritual, e o médium mexendo na perna física dele, e ele vai sentir aí. De repente, quando ele olha para a perna embaixo, está com a perna dele normal, que é a perna do corpo perispiritual. Nós chamamos isso de ideoplastia. É uma ideia modeladora. Olha, muito famoso aí, nosso lar. Olha o André Luiz aí, e o nosso irmão, o nome dele, esqueci o nome dele agora. Esqueci. Ele aplica um passe magnético, olha ele lá tirando as energias que estavam no chakra umbilical e no plexo, nos dois chakras. Esse chakra aqui, pessoal, é um chakra muito importante, plexo solar. Nós vamos falar na próxima aula, talvez seja a aula de chakra, mas vai ser muito bacana. Ele aplica esse passe e começa a remover hematomas perispirituais no corpo perispiritual do irmão aí e faz cirurgias plásticas modeladoras. Está no livro ali de Luiz Gonzaga, O Perispírito. Esse livro é bacana, eu li esse livro, é muito bacana. Olha como é que é o processo, pessoal. Existe algumas informações do mundo espiritual que diz que nessa época de transição planetária, o homem vai conseguir fazer corpos artificiais. Completo, não é só um órgão não, completo. Vocês acham que não? Já fizemos o clone. Imagine, os espíritos vão colocar larvas e miasma no campo magnético da pessoa, no corpo perispiritual, que vai agir no corpo perispiritual, que depois vai sair no corpo físico as doenças. Já fazem isso, gente. Olha que a gente tem que vigiar e orar sempre, como Jesus falou para nós. Aí está a idoplastia. Olha aí. O pensamento constrói e destrói. Então, é aquele exemplo, mal olhado, né? Que a pessoa vai lá, acha a criancinha bonitinha, e ela aí fica doentinha, tal. Aí a benzedeira fala assim, tinha mal olhado. Às vezes pega o pano, mede aqui a distância de ombro a ombro, né? Ou atrás. Ou com o galinho lá, murchou o galinho, tem mal olhado. Eu tenho outras técnicas aí, mas eu uso muita água. Gente, muito bacana isso, a ideoplastia. Vocês acham que os espíritos agora desencarnados faz isso conosco?
fazem. Ficam botando ideias na nossa cabeça que são ideoplastia, que a gente vai colocar em prática, materializar aquilo ali. Os carnavais nossos, muitos espíritos encarnados saem do corpo físico pela questão anímica, às vezes, pelos espíritos das sombras, tira ele do corpo e leva ele para ele ver as fantasias, aquelas mulheres nuas, aqueles homens não sei o quê. Porque quando está tendo um carnaval aqui na Terra, o pessoal encarnado, no mundo espiritual que está de junto, está tendo também. Porque eles vão fazer o quê? Ideoplastia. Eles vão idealizar o que o homem fez no físico. E o homem vai idealizar o que está no espírito também, perispiritual. Tem muitas casas, muitas cores, que são parecidas com casas que estão no umbral, que é construída pelo homem, não por Deus. Nas moradas, as casas são diferentes. Os arquitetos ainda não conseguem fazer essas casas. Tá cansativo, gente? Bom, quebrando um pouquinho da ideoplastia aí, trouxe esse filme aqui, gente, eu achei magnífico, né? Esse filme é Amor Além da Vida, né? Lembra que ele tem 2 filhos, aí uma desencarna doente, o outro também, né? No final, ele sofre um acidente de carro, ela é pintora, né? E ele desencarna e fica na mente desarmonizado até se reencontrar com o filho dele e ela suicida. E ela vai pela mente para regiões infernais. Esse filme é bacana, viu, gente? Muito bacana. Começa muito bonito esse filme. Bom, o médium, ele tem que se esforçar para ser cada vez mais melhor. Esse livro, Agenda Reforma Íntima, Exercitando o Perdão, eu indico eles, eu botei até aí para vocês dar uma olhada. Porque é difícil perdoar alguém. E quando nós perdoamos, o remédio é para a gente. Nós vamos nos sentir muito bem quando damos o perdão. É sublime, gente. Tá aí o médium fazendo um trabalho disciplinado. É um sacrifício para ele, gente. Às vezes está lá, 7 horas da noite, 8 horas, aplicando um passe, né? As pessoas estão ali, vão tomar o passe, vão para casa. E o médico continua aplicando o passe. Veja quanto é a questão da disciplina, né? Disciplina que Emmanuel fala para Chico, né? Você tem uma ideia, Divaldo fala, comenta, né? Eu ouvi dele pessoalmente falando isso lá na mansão, que disse que começou a psicografar. Já tinha para mais de 220 páginas e ele disse que estava uma psicografia, os textos bonitos. Aí chega Joana e disse, não, rasgue tudo. Vamos começar agora. Eu disse, mas rasgue. Imagine, gente, naquela época que era datilografia. Hoje a gente pode fazer pelo computador. Então o médium ele tem que se disciplinar. Ele tem que sacrificar um momento com sua família, um momento lá fora para uma festa, o que for, e ter ali a disponibilidade de caminhar. Está aqui alguns médios, exemplo, que está no capítulo 14 dos médios. Traga aqui umas fotos de alguns médios de efeito físico, médios sensitivos, audiente, falante, vidente, pneumotráficos, aqui médio curador. Está aqui nossa Maria Dolores aqui, ó. Ivone, Bezerra, né? Chico, Divaldo e assim por diante. Gente, é sacrifício anular o nosso ego. Lembra a nossa dinâmica da aula passada, que a gente tem que trabalhar o ego, entender quais são os pensamentos de egos nossos, de intuição, ligado aos guias e o mentor nosso, e o que é espiritual, que leva a gente, sou repetitivo, que leva a gente para o bloco do mal. Mas o espiritual vai vir dessa forma, conforme o nosso pensamento de ego, de negação, de medo, de ódio, de rancor. E é esse ego, esse pensamento de ego, que nós temos que anular. Por mais que seja circunstância difícil para cada um de vocês,
Porque trabalhar na seara do Cristo, gente, não é fácil. Tem até uma palavra que é hoje muito conhecida, é nova, né? Chamada melindres. Às vezes o médium vem e aí, por uma palavra de alguém, ou alguém que distratou, ou mesmo o seu coordenador lá do trabalho distratou, ele não... não veio mais. Carcanha de Aquiles. E não vem mesmo, gente. Deixa de crescer, de evoluir. Então, passei essa atividade para vocês, as linhas das mãos, da mão direita, né? Dizendo que as faculdades mediúnicas se encontram aqui entre a linha da cabeça, energia mental, e a linha da vida. Porque a gente tem um tempo no corpo físico. Muito fácil olhar para cá e dizer qual tipo de faculdade que as pessoas têm. Como é que é feito isso, Pedro? Estou curioso. Como é que é feito isso? Como é que vocês acham que eu chego aqui, olho, eu, Pedro, os espíritos vêm e diz para mim, pelo conta do tamanho do traço daqui para cá, a faculdade que é, a distância daqui para cá, tem gente que tem uma forquilha mesmo, fechadinha, um Y, cabeça para baixo, já viu? São os médicos de cura. Já dei uma dica. Aí vem, se essa linha aqui do tempo está próxima da linha da cabeça, aqui como está aqui, esse médio aqui é de psicofonia. Outra dica, se essa linha do tempo está próxima aqui dessa linha da vida aqui, ó, gente. Tá vendo, ó? Ele tem as faculdades aí, as faculdades de pressentimentos, percepção, intuição e assim por diante. Então, foi feito de cada um de vocês que colocaram as mãos de vocês direita, né? Pedro, por que não faz com a esquerda? Dá para fazer, mas é mais difícil fazer com a mão esquerda. Melhor com a direita. Se você olhar para a minha mão aqui, ó, é um M direitinho, tá vendo? Eu sou um médio de cura, tá vendo aqui, ó? Olha a forquinha aqui, ó. Consegue ver? De cara, eu sou um médio de cura. E o que mais? Que faculdades eu tenho? Desculpa, gente. Aqui, ó. Essa é a minha mão direita, tá vendo? Consegue ver agora? O que eu estou mostrando aqui, eu estou mostrando para o outro. Aqui, desculpa, gente. Consegue ver agora? Consegue ver? É porque eu estou mostrando aqui também para um outro grupo aqui. Gente, bom, a gente pode fazer depois um curso de mudra, que é o curso que a mudra é uma linguagem que se utilizou antes do Cristo. Até hoje a gente faz mudra, quer ver, ó? Quando a gente vai orar, isso aqui é mudra. Vai fazer lá a meditação, isso é mudra, mudra. Essas linguagens são mudras. Tem um livro muito bacana, eu vou indicar para você, talvez eu tenha um digital, coloco para vocês dar uma lida. Bacana, gente, estudar um pouquinho. Existem os médios novatos, que são vocês que estão chegando agora, que a faculdade está desenvolvendo uma carência enorme de ter experiência. Os improdutivos, que acham que tudo é insignificante ali, não se dedica a nada. Os médios já são feitos mesmo, já vêm de natureza, que era o meu caso. Os médios lá, que é aqueles que as comunicações, embora recebidas com facilidade, são breves, sem